Olá, meus prezados, bom dia na paz do Senhor. Quem vos cumprimenta é o vosso irmão em Cristo, Pastor Célio. Nós estamos aqui nesta manhã de quinta-feira para trazermos uma meditação da palavra de Deus, baseada em Lucas capítulo 7, versículo 11 até o 17, quando nós vemos aqui Jesus fazendo o milagre da ressurreição. Uma das ressurreições mais extraordinárias que nós vemos Jesus fazendo foi a de Lázaro, porque depois de 4 dias que Lázaro estava sepultado, estava morto, Jesus o trouxe à vida. E aqui Jesus está indo em direção à cidade de Naim. E junto com Jesus seguiam os seus discípulos e uma grande multidão, porque Jesus estava sempre rodeado de muitas pessoas que queriam ser curadas, outras que queriam ouvir a sua palavra, outras que queriam ver os milagres que ele fazia, porque Jesus fez muitos milagres. O ministério de Jesus foi marcado por milagres. E uma das coisas que chamou a atenção no ministério de Jesus e que fez com que multidões o procurassem, não somente para serem curadas, mas para ouvir, foram os sinais que ele fazia. Porque todo ministério chamado, levantado por Deus, ele precisa ser caracterizado por sinais, porque senão fica apenas na palavra. E se não houver o cumprimento da palavra, se não houver a manifestação do poder de Deus para comprovar que aquela pessoa é de fato quem ela está dizendo que é, vai cair em descrédito. Então Jesus ele estava seguindo para a cidade de Naim. E a Bíblia diz que Jesus era dirigido pelo Espírito Santo. E eu tenho certeza que ele estava sendo dirigido pelo Espírito Santo para ir até essa cidade, porque ele sabia o que estava acontecendo naquela cidade, principalmente na saída daquela cidade. Eles estavam levando ali um morto. Eles estavam levando ali o filho único de uma mulher. Esta mulher era viúva. Ela já havia passado por este momento difícil quando há pouco tempo atrás, não sabemos quanto tempo, ela havia enterrado seu marido. Então a morte chega novamente na casa desta viúva, levando primeiramente o seu marido e agora leva também o seu filho. Quão doloroso, meus prezados, não estava sendo para esta mulher sepultar o seu filho. E Jesus, sabendo disso, ele vai em direção àquela cidade e a multidão que seguia Jesus encontra-se com aquela multidão que está saindo da cidade. A multidão que leva a vida encontra-se com a multidão que trazia a morte. A multidão que estava possuída de grande alegria por causa daquilo que Jesus fazia, encontra-se com a multidão que estava possuída de profunda tristeza por causa daquilo que havia acontecido. E quando Jesus se aproxima, a Bíblia diz que Jesus, movido de compaixão, diz para aquela mulher: mulher, não chores. Prezados, você falar para uma pessoa que está passando por um momento de luto, de morte, não chorar, é algo assim até meio fora do normal. Por quê? Porque uma pessoa que perde alguém que ama, principalmente esta mãe,
que eu tenho certeza que ela amava muito seu filho, ela estava completamente entristecida com aquela situação e ela chorava, mas Jesus disse: não chores. Para Jesus falar esta palavra, ele tinha certeza, ele tinha convicção que as suas palavras iam produzir consolo no coração daquela mulher. Talvez se eu falasse para aquela mulher, talvez se eu falasse para alguém que está passando por luto, não chores, seria até uma falta de consideração, porque às vezes nós precisamos chorar no momento que nós estamos passando por um luto, para quem sabe até desabafar, colocar para fora aquela torrente de emoções. Mas Jesus, quando fala a palavra, meus prezados, esta palavra do Senhor, ela produz um efeito. E eu acredito que a palavra de Jesus trouxe consolo ao coração daquela mulher. O seu filho ainda estava lá morto no esquife, mas eu acredito que ao receber, ao ouvir a palavra de Jesus, ela recebeu o consolo, porque a palavra de Jesus, ela tem poder. Quando Deus, pelo Espírito Santo, manda a nós a sua palavra, e a palavra vem ao encontro das nossas necessidades, nós recebemos a bênção de Deus. Talvez o problema continue, talvez a luta não muda, talvez a dificuldade continue, mas nós recebemos conforto e consolo ao nosso coração. E logo após, ao falar para aquela mulher, não chores, Jesus foi ao esquife, Jesus foi em direção àqueles jovens que estavam conduzindo o esquife e disse, tocando no esquife para que parasse. E aquelas pessoas que estavam conduzindo o esquife pararam. Eu acredito que naquele momento alguns pensaram, mas por que será que ele mandou parar o esquife? Por que será que ele mandou parar? Será que ele não sabe que o rapaz está morto? Eles não faziam ideia do que Jesus estava se preparando para fazer. Mas o mais interessante ainda foi quando eles ouviram Jesus dizer para aquele morto: levanta-te. Jesus disse: moço, levanta-te. Aí eu acredito que os ouvidos de todos aqueles que conduziram o esquife ficaram ainda mais alerta e olharam para o morto que estava ali, e talvez eles perguntassem novamente: mas será que ele não sabe que o rapaz está morto? Por que ele manda o rapaz se levantar? Meus prezados, Jesus tem poder para enviar a sua palavra e trazer vida aonde existe morte, trazer a ressurreição àquele que está morto. Não importa qual seja o seu problema, se você permitir que Jesus se aproxime da sua vida, se você der ouvidos à palavra do Senhor, Ele vai vir ao encontro da sua necessidade e Ele vai operar na sua vida. Qual é o problema que você está vivendo? Jesus, Ele pode vir ao encontro da sua necessidade. Eu penso que esta mulher, meus prezados, quando ela, lá na sua casa ainda, ela viu seu filho morto, não sei por que razão esse rapaz morreu, mas quando ela viu o seu filho morto, que foi constatado que o rapaz estava morto, quem sabe ela levantou a sua voz em pranto aos céus e diz: Deus, não faça isto comigo. O Senhor já levou o meu marido e agora eu estou passando por mais esta situação. Não faça isto comigo, meu Deus. Não leve o meu único filho. E quem sabe esta oração, meus prezados, chegou até Deus e Deus, pelo Espírito Santo, enviou até Jesus para que Jesus estivesse ali. As nossas palavras, as palavras que saem do nosso coração,
as palavras que saem com sinceridade da nossa boca, elas não serão levadas ao vento e serão perdidas, porque Deus, Ele tem os seus anjos que estão em todos os lugares. E as nossas palavras, as nossas lágrimas, as nossas dores, o Senhor, Ele sabe de todas elas. E era por isso que Jesus estava ali, porque Deus, Ele sabe de todas as coisas. E quando Ele ordena que aquele jovem se levante, a surpresa de todos foi que ele de fato se levantou. Aquele jovem que estava morto se levanta e começa a olhar dos lados e quem sabe começa a falar: o que está acontecendo aqui? O que aconteceu comigo? Por que eu estou aqui neste lugar? Por que eu estou assentado aqui nesse esquife? O que aconteceu comigo? Nós vamos ver aqui 3 resultados desta ressurreição. O primeiro resultado é que o medo se apoderou de todos. Não era para menos, né? Todos estão conduzindo um rapaz morto, de repente ele se levanta e começa a falar. Você imaginou se você estiver em um velório e um morto se levanta e começa a falar? É um pânico total, é um medo total, porque as pessoas têm muito mais medo daqueles que estão mortos do que aqueles que estão vivos, e principalmente quando um morto se levanta. Então, o medo se apoderou de todos, porque nunca alguém tinha visto coisa semelhante. Mas ao mesmo tempo, além do medo, a Bíblia diz que todos glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Deus foi glorificado, meus prezados. Deus sempre será glorificado quando nós fizermos alguma coisa para alcançarmos aqueles que estão mortos nos pecados. Deus sempre será glorificado quando nós agirmos para fazer a obra de Deus como Jesus fazia. A Bíblia diz que Jesus ia de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, pregando o evangelho do reino de Deus e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, em todos os lugares que Jesus chegava, Deus era glorificado. E a intenção de Jesus era fazer as obras para glorificar o Pai. Deus foi glorificado e as pessoas que estavam ali, os ouvintes, aqueles que estavam assistindo ali, disseram: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. E o terceiro resultado deste milagre de Jesus foi que aquela notícia correu por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Ninguém deixou de falar daquilo. No enterro deste jovem havia uma multidão de pessoas. Talvez esta viúva fosse muito conhecida na cidade de Naim. Talvez esta mulher, pelo fato de ela estar passando por mais esse transe doloroso na sua vida, muitos vieram para consolá-la. E aquelas mesmas pessoas que estavam ali, que quem sabe moravam em toda a circunvizinhança, levaram a notícia. A notícia se esparramou por todos os lados daquilo que Jesus havia feito, a ressurreição daquele jovem. Meus amigos, meus prezados, aquilo que Jesus faz, por mais que as pessoas deixem de falar ou de testemunhar, não ficará em oculto, porque as obras do Senhor são grandiosas. E o interesse é que cada vez mais pessoas sejam alcançadas por aquilo que Jesus faz. Jesus operou no passado e Jesus opera hoje também. Eu já fui alvo de curas que o Senhor realizou na minha vida.
Eu já fui alvo de libertações que o Senhor realizou na minha vida. Portanto, quando Jesus faz algo, Ele quer que aquilo seja espalhado. Ele quer que nós testemunhemos para que outras vidas sejam também alcançadas. E Jesus realizou esse milagre naquele dia e continua realizando milagres hoje. Se você quiser, se você clamar ao Senhor, se você buscar a Deus de todo o seu coração, Ele virá ao seu encontro e seja qual for o problema, Ele vai entrar com providência. Ele vai operar na sua vida e você vai ver quão maravilhoso será. Aquela mulher recebeu o consolo de Jesus, não somente pela palavra de Jesus, mas essa mulher agora recebe alegria porque ela recebe de volta o seu filho vivo. A esperança voltou, a alegria voltou, a paz voltou na casa daquela mulher, porque Jesus entrou. E quando Jesus chega, Ele transforma, Ele muda, Ele faz grandes maravilhas. Que você possa ficar com esta palavra e esta palavra possa servir de consolo para a sua vida e você busque ao Senhor, que Ele virá ao seu encontro. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like e você vai contribuir para que a palavra do Senhor chegue a muitos lugares. Em nome de Jesus. Amém.